Fala, rapaziada, DNA Tricolor aqui mais uma vez. Hoje sem ser um vídeo de pós-jogo, hoje um pré-jogo, vamos dizer, né? Uma atualização aí pra vocês do que vem acontecendo no São Paulo, e pra variar, sem grandes notícias. Nada de notícia boa. Só algumas notícias pra gente repensar algumas coisas, umas que vêm pra desanimar. O São Paulo enfrenta essa semana o Grêmio, né, fora de casa, um jogo complicadíssimo, um jogo de confronto direto, que até algumas rodadas atrás não era um confronto direto, já se torna um confronto direto, né? O Grêmio subiu bem na tabela, o São Paulo perdeu alguns jogos e estagnou. A gente vai comentar um pouco sobre as notícias que saíram hoje, inclusive, sobre os caras, sobre a base, mas a gente vai trazer um panorama geral para você. O São Paulo que enfrenta o Grêmio fora de casa, e nos próximos 7 jogos do São Paulo pelo Brasileirão, apenas um no Morumbi. E um baita horário também, né? Sábado, 9 da noite, é isso? 9h30 da noite. Exato. Ou seja, mais do mesmo, né? A gente falar aqui. São 4 jogos fora, 4 jogos assim complicadíssimos. Os jogos em casa serão muito complicados também, contra Flamengo, Bragantino, que são na Vila. E esse jogo do Bahia aí, que provavelmente será no Morumbi, a gente também não tem nem como ter certeza disso. Bom, vamos começar com o quê? Vamos começar com o Oscar. Oscar que sofre nova lesão na panturrilha e volta a desfalcar o São Paulo. Segundo as informações aí, pelo menos mais um mês fora da pior contratação dos últimos tempos do São Paulo. É muito difícil, e a rapaziada, DNA Tricolor, é muito difícil o Oscar voltar a jogar esse ano pelo São Paulo. A gente já tá falando de outubro, vai para meio de novembro, até ele se recondicionar. A gente chega em dezembro, o campeonato acaba no começo de dezembro. Então, provavelmente a gente não tem mais Oscar para esse ano. São mais ou menos aí 30 milhões de reais, né? Um super salário pago por um super jogador, né? Vindo da Super China. E eu acho que chegou a hora do São Paulo, no final do ano, chegar e conversar com o Oscar. Hoje o Oscar tem mais dinheiro que o próprio São Paulo, eu acho, né? O Oscar tem muito mais dinheiro que o São Paulo. Então, chegar para ele e falar: Oscar, você é São Paulino, não deu certo. Com toda certeza o São Paulo deve estar devendo algum salário para ele. Acertar o para trás e encerrar esse contrato. Hoje, do atual estágio que o São Paulo passa, o momento econômico, o São Paulo não pode ter um jogador como Oscar, muito menos um jogador que não entra em campo. Todo mundo lembra do caos que foi aquela época a contratação do Dani Alves, mas pelo menos aquele lá jogou. Ele com o Diniz ele não saía nem um minuto e nem um jogo, então ele jogou todos. No final ele não jogou porque não estava recebendo. Isso, enfim. Ele tinha já uma idade avançadíssima. Ele estava com 39, né? O Oscar que não tinha lesão, veio pro São Paulo e aí vai falar, muitos jogos. Que muitos jogos, pô. Júlio Casares, você conseguiu mais uma coisa. O Leco não tinha condição de ser superado como o pior presidente do São Paulo. Até nisso você conseguiu superar. Você contratou um jogador mais caro que o Daniel Alves e que deu muito menos retorno pro São Paulo. Então, assim, é mais do mesmo a gente falar. Eu não sei se a gente pode criticar o jogador ou criticar porque coloca ele em campo e ele tem que estar treinando para mostrar, né, na internet que ele está treinando, e aí força um pouquinho, ele já não aguenta. Porque a gente não tem transparência, né? Agora o São Paulo resolveu divulgar essa semana um boletim médico. Mas foi um fisioterapeuta que assinou, não foi nenhum médico. É algo tão genérico, né? É uma coisa amadora. Eu tava até vendo um pessoal falando que aquilo lá não podia nem ter acontecido, né? Um fisioterapeuta assinar um boletim médico. Aquilo lá era caso de processo até. Mas assim, é mais do mesmo do Júlio Casares, dessa diretoria amadora e péssima do São Paulo. Dá vergonha hoje em dia, não de ser São Paulino por causa do clube, mas de ser São Paulino por causa das pessoas que comandam o São Paulo hoje. É vergonhoso, é mais uma palhaçada. E aí a gente tá finalizando o ano com 30 milhões, né, provavelmente aí pagos ao Oscar, a gente devendo mais de 1 bilhão e a gente sem condição nem de poder aproveitar o jogador. Parabéns, Júlio Casares, mais uma baita contratação, mais uma coisa que deu certo. O Oscar ele não joga desde o dia 19 de julho, né? Que foi na lesão contra o Corinthians, onde ele machucou a costela, não sei tanto que ele machucou. Mas ele já não estava jogando antes. Ele já não estava jogando antes, ou seja, não é assim, vinha jogando, aí teve essa lesão, não. É assim... O Oscar esse ano, se ele fez 5 partidas pelo São Paulo inteiras, foi muito. Eu acho que ele não chegou a fazer. Porque ou ele entrava no começo, ou ele entrava depois de segundo volante, com aquele pardal que a gente tinha de técnico. Então, assim... O Oscar ele tem 21 partidas no ano. 21 partidas. O São Paulo 2 gols e 5 assistências. Mas a gente tá falando de Campeonato Paulista, né? No Brasileiro mesmo... Que foi onde ele mais jogou. Eu acho que o Brasileiro tem muito pouca partida. Libertadores, nem... A gente não pode culpar o jogador, né? Porque é lesão.
o clube tem que arcar com o Ele clube. não quer se machucar. Exato. A questão, Mas no final do ano só que tem que assim, ter uma conversa. caso encerrado e cada um pro seu lado. O Oscar não precisa do São Paulo hoje. O São Paulo também não precisa do Oscar, porque não entrou em campo. Então, assim, eu acho que se ele é São Paulino mesmo, como ele fala, como ele quis voltar pro São Paulo, pelo que fala, mas também por 3 milhões por mês, até eu gostaria, né, de voltar pro São Paulo. E, enfim, eu acho que a gente tem que aguardar. E eu tenho certeza que quando encerrar o contrato, vai falar que o São Paulo vai pagar ele em 20 parcelas de não sei quantos mil, porque provavelmente deve ter salário atrasado. Bom, vamos para a segunda notícia, porque essa aqui a gente fica limitado a comentar. Tem que esperar um boletim médico. Para mim, a mais novo, vergonhosa de todas as notícias. Assim, é uma notícia tão absurda que beira o ridículo. Eu queria que você lesse a notícia do eu vou Gabriel ler, Sá. né? O Gabriel Sá, ele postou, né, que conforme informado pelo Vene Casagrande, que foi quem trouxe a informação, o Cuiabá acionou São Paulo na CNRD, cobrando 1 milhão pela utilização do atacante Gustavo Santana na partida entre São Paulo e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, em 11 de junho. Na ocasião, Gustavo Santana, que pertence ao Cuiabá e está emprestado ao São Paulo, foi colocado em campo nos últimos 6 minutos. 6 minutos. Diferente titular. Tá. No contrato de empréstimo está incluso uma cláusula que cobra 1 milhão pela utilização do atleta em jogos envolvendo as duas equipes. E aí, a informação passou batida no São Paulo. Não, Gente, é nesse ponto que eu quero bater, que eu quero chegar. Esse tipo de informação, que fala assim, a informação passou batida no São Paulo, isso pra mim não é verdade. Pra mim, se amanhã, depois dessa notícia ter surgido agora, o senhor Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, não demitir o gerente, o diretor-geral de Cotia, que é o Douglas, alguma coisa que... Esse cara participou de algumas coisas lá no São Paulo, se a gente puxar aí, ver quem é essa pessoa que tá tomando conta hoje de Cotia, a gente vai ver que tem coisa por aí. Se o Júlio Casares não demitir esse cidadão até amanhã... Douglas Schwartzman. Exatamente, pesquisa esse nome, coloca Douglas Schwartzman, Carlos Miguel Aidar. Procura aí alguma coisa desse tipo, tá? Se ele não for demitido amanhã, é porque tem algum esquema nisso tudo. Ninguém coloca um jogador que custa 700 mil reais para compra dele no final do contrato. Ninguém coloca 1 milhão de multa e coloca esse cara para jogar. Isso aí tem coisa no meio, pode procurar. Isso aí não é amadorismo. Gente, desculpa. A multa de 1 milhão para entrar um atleta geralmente é no profissional. É no profissional. A gente tem nunca ouvi falar disso na velha base. famosa multa que teve uma vez que um torcedor do Inter pagou pro Rodinei jogar. Exato, 1 milhão, o Rodinei foi expulso e tal. Mas peraí, a gente não tá falando de amadorismo aqui, a gente tá falando do jogo do Sub-20. Não é o Lucas emprestado de algum time numa final de Copa do Mundo, de Brasil, sei lá o que é que seja. Nós estamos falando do Campeonato Sub-20 nos últimos 6 minutos. Então isso é muito sério. Eu quero ver a torcida organizada, que tá começando a cobrar o seu Júlio Casares, eu quero ver cobrar a demissão desse cidadão de Cotia, porque tem que cair todo mundo lá. Tem que cair diretor, tem que cair o gerente de Cotia, tem que cair todo mundo, não pode. É mais 1 milhão de reais que está saindo da conta do São Paulo, que não tem esse dinheiro. O São Paulo, há um tempo atrás, ficou devendo 200 mil euros, ou pouco menos, no empréstimo do Juan Tressor, que o time teve que vir aqui e falar, eu não negocio mais com vocês, porque vocês não pagam. E agora vem pagar 1 milhão de reais, e o Cuiabá já disse, só vai comprar esse jogador se pagar 1 milhão de reais. Então, assim... A gente não tem 1 milhão hoje. Se até amanhã o Júlio Casares não demitir o diretor de Cotia, é porque ele é conivente e porque tem coisa aí dentro. Bom, outra notícia dessa semana, né? Mais uma, acho que foi... Não sei se você pode me corrigir, se foi o presidente do Grêmio que tinha falado sobre o Ferreirinha. Sim, foi o presidente do Grêmio, disse numa das perguntas lá que ele teve, porque o Grêmio parece que atrasou algum salário, tá atrasando aí, tá com problema de patrocínio, enfim. E numa dessas respostas ele disse, mas eu tenho dinheiro para receber. Eu tenho dinheiro para receber do São Paulo, eu tenho dinheiro para receber de outro clube aí, que eu não me lembro bem quem era o outro time. E aí o São Paulo confirmou o pagamento de 1,4 milhões de dólares. Essa semana o São Paulo que ainda tem uma parte a pagar, né? O total foi de 2,5. Então, São Paulo fez um pagamento aí, mas, ou seja, era mais um que estava devendo, e só porque vem. Não, ainda está devendo ainda. Sim, pagou um pedaço, ainda está devendo. Mas é mais um que vem na mídia cobrar, e aí o São Paulo vai lá e efetua o pagamento para dar aquela limpada na imagem. Mas se ninguém fala, São Paulo não paga. Então, assim,
Devendo Ferreirinha. Pra quem que o Ferreirinha foi contratado, se não me engano, em janeiro do ano passado, Sim, né? 24. Então nós estamos falando de quase 2 anos o São Paulo em atraso com o pagamento de jogador. É o que eu tô te falando. Provavelmente para dispensar o Oscar ou rescindir com o Oscar, vai ter que pagar um salário que o São Paulo hoje não tem condição de pagar. Vai ter que parcelar em não sei quantas... Aí continua pagando lá o Jusilei, continua pagando o Dani Alves, agora começa a pagar o Oscar. É por isso que tá desesperado para vender a base, para vender a operação da base, para poder cobrir um rombo. E aí tem um outro caso agora, né, que a gente tá falando, não sei se você viu, a entrevista que ele deu para aquele cara que trabalha com balanço de futebol, como é que ele chama? Rodrigo Capello, né? Que numa das perguntas questionou a questão da venda dos jogadores da base a preço de banana. E o seu Júlio Casares, uma brincadeirinha, né? Ah, quem fala isso não conhece, nunca vendeu banana, como se ele já tivesse vendido banana. E aliás, banana hoje é um item muito saudável no Brasil, mas não tem mais, não é mais barato assim. É que ele disse, né, sobre venda por preço de banana. Não é o que vende mal, é o mercado. Não, ele fala que se o mercado oferece aquilo, ele tem que vender. Quem trabalha no comércio sabe que nem toda oferta que te fazem por um item, você é obrigado a vender. Se você tem confiança, se você valoriza o teu produto, você não vende por qualquer preço. Ele tem um caso específico do William Gomes, que o William Gomes foi vendido por 9,5 milhões e que o São Paulo ainda mantém 20%, que o William Gomes foi vendido até num preço muito bom para ele, porque o William Gomes não ia ter minutagem no São Paulo, sendo que hoje ele é titular do Porto, né? Eu não sei se você viu um corte de um torcedor do Porto falando assim que pagou tão barato, né? Foi uma compra espetacular do Porto, que não se encontram mais jogadores por esse valor. Eu só queria lembrar um detalhe. O São Paulo dispensou, vendeu ou deu o William Gomes por causa do Zubeldia, né? Porque o Zubeldia deve ter falado pro nosso presidente... Mas será que foi o Zubeldia? Não, vamos lá. Em teoria, sim. Que entende de futebol, que não ia utilizar o menino. Ah, mas se não for utilizar, então eu tenho que vender, porque vai desvalorizar o meu produto. O Zubeldia nem técnico, nunca foi do São Paulo. Agora muito menos, porque ele não tá mais lá. E a gente perdeu um ativo que provavelmente tinha um salário aí de 100 mil reais. Porque aí você vem ver o Crespo, né? Vem o Crespo agora. Aí vende o Henrique, vende o Lucas Ferreira. Aí você fala, foi o Crespo? Eu não vou começar a desconfiar. Tudo bem, o Zubeldia teve os erros dele, mas a gente começa a ver umas coisas que a gente pode falar, pô, talvez não fosse o Zubeldia, talvez não fosse culpa dele. Mas se é um presidente, vamos pôr, se a culpa fosse do Zubeldia, que todo mundo acha que é do Zubeldia, que não valorizou e não pôs pra jogar, se você é um presidente que entende de futebol, como o São Paulo já teve vários presidentes entendedores, você chega pro técnico e fala, ele vai ficar. Sim. E ele tem que ter minutagem, porque ele é ativo. Ele tem que ter minutagem. Você não tá escalando o time. Você tá dizendo que ele tem que ter minutagem. Aí a gente não precisava ter trazido Rigoni, ter trazido o Tapia, que apesar de estar indo bem agora, o salário deve ser umas 5 vezes mais do que o William Gomes. A gente não precisava estar agora faltando jogador para disputar. Não precisava. Podia ter vendido o Ferreirinha um tempo atrás aí, porque o Ferreirinha perto do William Gomes hoje, a gente não pode nem comparar. Então assim, é mais do mesmo, é mais de administração ruim, péssima. Não tem uma notícia boa que a gente possa vir aqui falar do São Paulo. Bom, temos uma notícia boa, que não é, né, bem uma notícia de que o São Paulo fez algo, mas o Ferrarese, ele foi titular pela nossa seleção da Venezuela essa semana, então ele que não tinha atuado, né, pelo São Paulo, ele tinha sido relacionado contra o Palmeiras, depois de um problema no adutor, ele vai provavelmente voltar a ser relacionado. Tem que ser titular, né? Normalmente o Ferrarese que vinha bem. Titular. Ele fez um jogo ou outro ruim, sim, mas ele vinha sendo um dos melhores zagueiros do São Paulo. Perto do que aconteceu com o Alan Franco na ala direita do São Paulo, na ala direita não, na parte direita da defesa do São Paulo, a culpa do primeiro gol do Palmeiras, se vocês olharem o gol, a culpa é toda do Alan Franco, é toda dele. E no último gol do Palmeiras também, é ele que não sobe na hora da cabeçada ali. Sim, foi um jogo ridículo. Então, assim, péssimo. Ferrarese tem que ser titular. Direto. Ferrarese, Arboleda e Sabino. A gente não tem nem muito o que... Sim, Sabino e Ferrarese hoje são titulares do São Paulo. E o Arboleda foi bem no último jogo contra o Palmeiras. Então a gente tem que também valorizar isso. Bom, da minha parte, essas são as informações gerais. Eu só queria enfatizar essa informação do Gabriel Sá hoje. Se amanhã não tiver... Foi do Veneu, o Gabriel Sá. Sim, mas o Gabriel Sá... Ele é a nossa referência do São Paulo. Se amanhã
o Júlio Casares não demitir alguém de Cotia ou não vier a público Explicar. explicando isso, Urgente. eu acho que a diretoria não é que tem que cair a diretoria de Cotia, tem que cair a diretoria geral do São Paulo. Gente, assim, é um caso da base, mas é um caso gravíssimo essa informação. Mas isso não é questão assim, de é ser absurdo. Sim, exato, eu tô falando. Porque às vezes a torcida, em geral, ela vê uma notícia da base, ela não se preocupa tanto, ela não liga o alerta tão grande. Mas é absurdo. Isso leva ao São Paulo que a gente vê hoje devendo R$1 bilhão. Esse é o ponto do São Paulo. É o São Paulo que tem um jogador de 30 milhões que não joga, e é o São Paulo que ia pagar 600 mil, 700 mil num jogador, que eu nem sei se ele é tão bom assim. Não mas conheço. A gente não conhece, a gente não vai ser leviano de falar se é bom ou não. Mas se fosse pra comprar 700 mil reais, 700 mil por e você tem que 60%. pagar 1 milhão, porque ele ter jogado 6 minutos num jogo sub-20 que provavelmente não valia nada. Então, assim, tem muita coisa errada aí. E tá na hora do seu Júlio Casares vir a público e falar, não, realmente a gente teve esse erro. O seu Douglas Schwartzman. Né? Está demitido, mas com certeza ele não vai ser demitido, já falo aqui pra vocês. Vai sobrar pro estagiário de algum lugar lá, que não avisou, e não vai dar em nada isso. Sabe por quê? É ano de eleição ano que vem, esse cara provavelmente tem voto dentro do São Paulo, dentro do conselho, e o Júlio Casares não vai querer se queimar. Então, rapaziada, é fora Casares, a gente tem que fazer de tudo. Ele tá bem fragilizado, Se essa porcaria dessa venda de Cotia não passar no conselho, o Júlio Casares está mostrando pra todo mundo que ele não tem voto hoje pra ganhar a eleição do São Paulo. Hoje não foi votado ainda porque já falaram que ele não vai tem voto. passar. Exato. Hoje não passaria. Exato. Então, assim, ele tá tentando fazer de tudo pra agradar conselheiro ali. E ele tá tentando agradar a torcida, né? Ver aquela pataquada de fazer entrevista cada mês, cada 45 dias. Por que você amanhã não começa isso, depois Júlio de 4 Casares? anos e meio, Vai pra né? sala de entrevista amanhã. Eu gostaria muito de ter o Gabriel Sá amanhã lá. Sim, mas tem que ter todos. Não tem que ter só o selecionado. Não, perguntando pro Júlio Casares o que ele tem a dizer do R$1 milhão que a gente vai ter que pagar pro Cuiabá agora. Eu acho que amanhã é um bom dia pra você começar uma entrevista coletiva. Bom, do mais a gente volta possivelmente na quinta-feira. 11h30 da noite. O jogo é às 7. Não, 9 horas da noite. Então Isso, a gente volta contra o depois. Bahia. Talvez a gente possa voltar antes fazendo um pré-jogo rápido, né? Sim, pelo menos pra falar da escalação e tal. O São Paulo que tem o Grêmio na quinta às 19, o jogo contra o Mirassol, que era às 4, foi pra 6h30. Eu não acho tão ruim, porque o Sol em Mirassol ia estar... E tem uma coisa, hein? O São Paulo precisa ganhar o jogo do Grêmio. O São Paulo não tá confortável pra chegar lá e perder outro, porque a gente vai estar falando aí de quantos jogos de derrota já consecutivas? São 5 derrotas já, né? Contando Brasileiro e Libertadores. Bom, aí teve Fortaleza no meio do caminho. O São Paulo, mas o São Paulo nos últimos 6 jogos tem 5 derrotas. Então Sim, chegou a hora. LDU, uma pro Santos, Ceará e Palmeiras. Exato. Tem uma vitória contra o Fortaleza. 6 jogos e 5 derrotas. A gente agora já não pode mais falar de arbitragem contra o Palmeiras. Isso tudo já passou. E ninguém comentou o que foi realmente o jogo contra o Palmeiras. Nós tivemos vários erros, tanto do Crespo quanto dos jogadores. Além dos da arbitragem, tivemos vários nossos erros. A arbitragem, exato. Eu acho assim, eu tenho uma opinião. Um time grande como o São Paulo, que tinha lá 35 mil pessoas, torcida única, num jogo contra o Palmeiras, dentro de casa, ganhando de 2-0, não tinha como perder esse jogo. Pode ter roubo do juiz, roubo não, mas pode ter erro do juiz, pode ter roubo do juiz que seja, não pode perder esse tipo de jogo. Eu cresci com todo mundo, que eu já torço pro São Paulo há quase 40 anos, eu cresci sempre sabendo que time grande, quando tá ganhando de 2-0 em casa, não perde o jogo nenhum mais. Clássico você não perde o jogo mais. Nenhum clássico do Brasil, do mundo, se acontece. Se é no Galinheiro ou se é no Chiqueiro, a gente não vira esse jogo nem ferrando. Eles tinham dado um jeito de acabar o jogo. É só você ver o que aconteceu na final do Paulistão esse ano entre Corinthians e Palmeiras. O que o Corinthians fez e Exato. o que aconteceu. Então assim, tá na hora da cobrança sim também agora. A gente vai ter que virar um pouquinho, dependendo do jogo de quinta-feira, pros jogadores também e pro Crespo, apesar dele ter salvado a gente, mas ele já mostrou pro São Paulino que o São Paulo pode jogar mais. Sim. Então acho que chegou a hora da gente também começar a falar disso e prestar atenção, porque o São Paulo tem hoje 38 pontos, né? 38 pontos. Sim. E o São Paulo tem aí 15% de chance de ir para a Libertadores para o ano que vem. Imagina a gente ano que vem fora da Libertadores com esse tanto de dívida, sem condição de contratar jogador. E tem algumas pessoas que falam é melhor ir pra Sul-Americana porque tem chance de ganhar gente. Que isso, gente? Que isso? Ninguém a Libertadores dá renda só em casa nos 3 primeiros jogos, ela já garante uma renda pra você. Eu prefiro ser eliminado na fase de grupo da Libertadores do que ir pra Sul-Americana. É uma sequência dificílima. É um Grêmio fora de casa que vem na cola do São Paulo, é o Mirassol que tá no G4, fora de casa também.
É um Bahia que tá acima do São Paulo também, ganhou de Flamengo e Palmeiras. Depois Vasco, que tá bem. Vasco, que São Paulo não ganha em São Flamengo, Januário que nunca. é muito difícil. Flamengo dispensa comentários. Um Bragantino que é confronto direto, sim. E o Corinthians, Corinthians na Arena, que vocês já sabem como é que é. No Galinheiro. Assim, Depois... são 7 jogos dificílimos pro São Não, Paulo. e o São Paulo, desses 10 jogos que a gente tá vendo na tabela, o São Paulo tem 2 jogos razoavelmente tranquilos, que é contra Bragantino e Juventude. Sim. O resto... É só Paulo. A gente tá É o Brasileirão. Exato. Ainda bem que a gente já tem 38 pontos. Esse é o ponto. É isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. A gente volta essa semana com toda certeza. Deixa um like, compartilha, ajuda a gente. Divulguem para os amigos, para os parentes, pra todos os São Paulinos. Para quem não é São Paulino também. Pra gente poder dar essa crescida e trazer mais, né, a gente agora tá fazendo uma coisa bem bacana. A gente vai para as outras redes sociais também. A gente só precisa do like, do compartilhamento. E de vocês, se vocês gostaram... Pode ter crítica, não tem problema nenhum, mas o que importa pra gente é que vocês assistam e vocês façam comentário. Valeu. Tamo junto.